Bom dia para todo mundo, tá? A gente já começou agora no começo da aula. Vamos startar aqui hoje na aula 7. 7 que é 8 na verdade, tá? Na contagem de aulas essa seria a aula 8. Só que lembram que eu fiz uma revisão para a prova? Então a revisão para a prova ela não contou como uma aula tipo de conteúdo. Então em conteúdo essa é a aula 7, tá? Mas em aulas essa é a aula 8 da gente, tá? A gente já falou sobre o papel das controladoras. A gente vai entender o que é uma controladora hoje, né? Essa aula aí a gente vai falar sobre as placas de expansão, PCI, PCI Express e os chips gráficos que existem, tá? Então o que a gente vai ver primeiro? Qual a função dessas placas? Qual a função dessas placas controladoras? O que elas fazem? De que elas se alimentam? Eu quero saber para que essas placas servem, o que elas fazem, tá bom? Depois a gente vai falar sobre a placa de vídeo, né? Que é um objeto de desejo de muita gente que tem computador gamer, tem computador, quer ter uma placa de vídeo top, que rode todos os jogos, tá? Então, a gente vai entender quais as características que a gente tem que olhar, quais são os principais fabricantes dessa placa, tá? Isso aí a gente vai ver durante essa nossa aula. Vamos falar sobre as conexões diferentes de vídeo, DVI, VGA, HDMI, DisplayPort. A gente vai falar sobre esses tipos de conexão para que você saiba escolher a conexão certa para o seu tipo de monitor ou para o tipo de imagem que você quer exibir. Qual a resolução da imagem? Você quer uma imagem grande, quer uma imagem com alta qualidade? Então, qual a conexão de vídeo adequada para exibir esse tipo de imagem? Tá? A gente vai falar sobre a placa de rede, que é um componente também essencial no seu computador. Sem ela, você não consegue se conectar à internet. E eu falo isso tanto quanto on-board, tanto quanto off-board. A gente vai ter essa placa de rede e é uma coisa necessária hoje em dia, né? Tudo está conectado à internet, né? A controladora de som, ou seja, a famosa placa de som do nosso computador. O que essa placa de som faz? Onde é que eu instalo? Qual a diferença? Quais os encaixes? Como que eu tenho que fazer essa questão? Depois a gente vai falar sobre outros tipos de controladora. Existem vários outros, tá? Controladora SATA, a USB, essas placas que existem aí que a gente vê, inclusive até na China vende bastante essas coisas. A gente vai entender o porquê usar uma controladora SATA, o porquê uma controladora USB, por que é importante adicionar controladoras em alguns tipos de computadores. E a gente vai finalizar falando sobre barramentos. Tá, a gente vai entender mais sobre barramentos. No caso, a gente vai falar sobre PCI e AGP, tá? São dois barramentos aí que a gente vai falar. O AGP, eu já falei em outra aula que ele não vende mais placa, peças. Então, já que não vende, isso aí eu vou só passar por cima, não vou dar uma explicação muito aprofundada sobre a AGP, porque você não acha mais esse negócio para comprar assim, tá? Você acha usado e bem velho, tá bom? Então, esse vai ser o conteúdo da aula de hoje. Prestem atenção, peguem seus cadernos, seus lápis, suas canetas, anotem aí direitinho o que a gente vai fazer, tá bom? Anotem direitinho qual é o assunto que a gente vai fazer, que a partir de agora a gente vai começar a nossa aula, tá bom? Mas antes de começar a nossa aula, uma pausa para tomar água. Tem que tomar água. E vamos nessa. Bom, a gente tem a placa-mãe, né, que é a placa principal da gente. E quando a gente falou dela, a gente falou das placas controladoras, né? A gente falou que a gente tem placa on-board, né? O que é uma placa on-board? Alguém lembra? Vai me dizer aí. O que é uma placa on-board? E aí, alguém lembra para me explicar o que é uma placa on-board? E aí, quem lembra para me dizer? Rapaz, vocês estão ruins, hein? O que é que está acontecendo? E aí, o que é uma placa on-board? Ninguém? É sério isso? Rapaz, tá bom, tudo bem. Já que vocês não querem comentar. Bom, uma placa on-board é a placa que tem todas as funções integradas nela mesma. Vídeo, áudio, rede, tudo isso vai estar na própria placa. E uma placa off-board é uma placa que não tem essas funções integradas. Às vezes só tem a placa de rede, às vezes tem placa de rede de áudio, mas não tem vídeo. Então, para que essa placa off-board funcione de uma maneira correta, né? A gente tem a vídeo, a gente tem a rede de áudio, a gente precisa de placas de expansão, que em alguns casos podem ser chamadas de placa controladora, mas eu prefiro chamar de placa de expansão, tá?
Então, para que isso funcione, a gente vai precisar dessas placas de expansão e a gente tem diversos tipos de placa de expansão. O primeiro tipo, que é um tipo bem importante, que a gente vai ver daqui a pouco, é a placa de vídeo, tá bom? Bom, para isso aí, a gente vai ter alguns encaixes na placa-mãe, são chamados barramentos de expansão, que a gente também falou sobre eles em outro momento. Vou jogar minha telinha aqui para o pessoal que está assistindo conseguir ver o texto, né? Que é o seguinte, esses barramentos aí ficam na placa-mãe, são esses que vocês estão vendo aqui em cima, o pessoal da gravação vai ver aqui em cima de mim, né? Então, a gente conecta essas placas de expansão nesses barramentos, aí eu tenho as PCIs, né? X1, X4 e X16. Né? Essas aqui. Eu tenho uma PCI de 32 bits. A gente já dificilmente usa essa, a gente usa X16. Aqui. Né? Essa daqui, algumas placas de vídeo requerem que a gente use essa de baixo, tá bom? Então, a gente vai ter aí os slots de expansão, né, os barramentos de expansão, que vão ser utilizados para a gente conectar essas placas. Né? Então, eu posso colocar elas para me dar vídeo, eu posso colocar ela para conectar alguns periféricos ao meu computador, como alguns tipos de leitor. Ou, por exemplo, se eu tenho algum tipo de balança aí, e quero conectar a balança no meu computador. No supermercado, por exemplo, que a balança é conectada no computador e o computador processa já o preço do quilo do produto na balança. O que é que eu faço? Vai ter uma placa de expansão que eu conecto e ela vai ter uma conexão específica, conexão serial para a minha balança. Tá? Então, isso vai ocorrer. Vou ter placas para fazer isso. Bom, eu vou ter o primeiro tipo de placa de expansão aqui, né, que a gente vai falar, que é a placa de vídeo. Se atenta para o microfone, gente. Que é a placa de vídeo, tá? A placa de vídeo ou aceleradora gráfica, né, ela vai ser uma placa controladora que vai pegar os sinais processados e vai jogar para o monitor. É uma placa de vídeo, né? Vai gerar vídeo para gente. E o seguinte, a vantagem de ter uma placa dessa dedicada é que ela vai ter uma memória própria e um chip dedicado apenas para processar imagens. Como assim, Alex? Quando você não usa esse tipo de placa, e sua placa-mãe on-board, você vai pegar memória RAM, que você deveria estar usando para acelerar o processamento, e vai usar para o gráfico, e você vai pegar um pouco da ponte norte, né, o processamento que ela tem, o microprocessador, ou o chipset que você tem, para fazer o vídeo. Então, você vai perder desempenho na sua placa. No caso, na placa-mãe. Tá? Então, se eu tenho uma placa de vídeo dedicada, eu ganho mais desempenho porque eu não vou estar ocupando essas vias de transferência de dados, né? E nem vou estar pegando memória RAM. Tá? Então, eu vou poder utilizar aí a placa de vídeo por conta disso. E o que é que eu preciso observar na placa de vídeo na hora de comprar uma? Primeiramente, eu tenho o chip gráfico. Deixa eu colocar eu aqui no cantinho. O chip gráfico é esse que está aqui em cima. Né? O que é esse chip gráfico? Bom, o chip gráfico ele é um processador. Ele vai ser chamado de GPU, tá? Que é Graphics Processing Unit. Tá? Unidade de processamento de gráfico. Unidade de processamento gráfico. Tá? Isso aí que vai fazer os cálculos que vão estar no seu computador, nas suas imagens. Tá? Na verdade, essa imagem não é cálculo, mas ela é gerada através de cálculo. Então, ele que vai fazer esses cálculos. Tá? E vai ter uma frequência como processador. Vai ter um cache como processador, que foi o que a gente viu na aula passada da gente, não. Na aula retrasada da gente. A aula passada foi memória. Então, eu tenho que olhar esse meu chip gráfico. Tá bom? Geralmente, na placa de vídeo, vem dizendo o chip que é. Por exemplo, se eu for comprar uma placa de vídeo chamada GTX 1080, o chip gráfico dela vai ser a 1080. Tá? O chip gráfico é 1080, GTX 1080. Olha que top esse negócio, né? Isso, galeria. Tá? Então vai ser 1080 o chip gráfico dele. Tá bom? Então eu tenho que olhar o chip. GeForce GTX 1080. Não mostrou o que, homem? Não mostrou o que, Luiz? Eu, hein? A minha tela tá normal, compartilhamento.
Só usa o coisa aqui, ó. Essa daqui, ó. Estou querendo mostrar a referência. Estou querendo mostrar ela, praticamente. Que existem vários modelos dela. Estou falando do chip. Eu vou ter que observar ela aqui, ó. Tá vendo? Mas não tem ela só assim não, tá? Eu tenho ela, por exemplo, aqui, ó. Da Gigabyte. Já é um modelo diferente. Claro que aqui a gente está vendo outro, né? Mas eu abri aqui o site da Gigabyte. É um modelo diferente daquele. Então, não importa aí o modelo em relação à aparência. Estou falando de dentro. Como assim não está transmitindo minha tela? Rapaz. Agora tá indo? Foi agora? É porque estava transmitindo janela e não tela. Normal. Sim, ó. Eu tenho as placas de vídeo. Eu tenho a GTX 1080, que é essa placa de vídeo aqui. Eu tenho as 1080 da Gigabyte, que tem uma carcaça diferente, ela é diferente. É um projeto totalmente diferente. Eu vou ter modelos. Mas o que me importa é o chip. Qual é o chip que ela tem? Ó? GTX 1080. Então, o chip gráfico dele é esse. Então, além de olhar o chip, né, eu tenho que me ligar para a resolução que essa placa aí tem. Qual a resolução que essa minha placa usa? Bom, a resolução é a quantidade de pixels que essa placa aí vai reproduzir, tá? A gente vai ter pixel vertical, pixel horizontal. Eu vou ter que olhar essa quantidade, tá? Se eu tenho uma tela de 1920 por 1080, eu tenho 1920 na horizontal e 1080 na vertical. É a quantidade de pixels que eu consigo fazer, que eu consigo processar naquele momento. Eu exibo para vocês, tá bom? Então, quanto maior a resolução, mais informações eu posso colocar na tela, melhor a qualidade de imagem, tá bom? Isso aí você pode alterar no seu computador, não é tão difícil não, tá? Você pode vir aqui, apertar com o botão direito aqui. 4K não, é 8K. Você clica aqui em configurações de exibição, pelo menos no Windows que eu estou usando, é isso. Ele vai ter aqui, ó, resolução da tela. E aí você escolhe a resolução que você quer. Bom, você escolhe aqui a resolução que você quer. Beleza? Então não é tão difícil mudar isso aqui não. Então, né, eu tenho que olhar para esse chip aí, eu tenho que olhar para a resolução. Onde é que eu acho a resolução dela aqui, Alex? Será que tem aqui? Churururu. Vamos ver as especificações, hein? Desenho, desenho, desenho. Mais desenho. Aqui eu não achei não. Será que eu acho aqui? Não acho. Ver especificações completas. Aqui, ó. A resolução máxima suportada. 7.680 por 4.320, que é 8K, se não me engano. Tá? Então, você consegue saber a resolução máxima dele. Isso aqui eu estou no site da NVIDIA, tá, gente? Site da NVIDIA. Mas você pode ver no site do fabricante aí que você quiser. Se você ver o site do fabricante, você entra aqui e vê. Tá bom? Então, eu tenho que ver essa resolução aí. Eu tenho também que me atentar ao tipo de memória que eu tenho. A memória que a gente tem é chamada de GDDR, né, que é Graphic Double Data Rate. Tá? É uma memória específica para gráficos. Tá? É a mesma coisa que a memória RAM, é bem parecida, na verdade. Não é a mesma coisa, é parecida. Tá bom? A versão atual que a gente tem é a GDDR6, que a Samsung lançou 2 anos atrás. Tá? Ontem eu estava lendo sobre o lançamento do DDR5, a memória DDR5. Tá? A memória DDR5 vai começar com módulos a partir de 8 GB. 8, Alex? 8 GB. Tá? E ela vai transferir a 3 gigabits por segundo. Gigabits, na verdade, nem gigabits. Vai ser muito rápido essa memória nova que está para sair. Muito rápido. Mas essa aí é de DDR6 da Samsung. Nesse caso, você não vai ter um pente, a memória vai ser apenas essas plaquinhas, tá? Que vocês estão vendo aí. Tá? Que são soldadas junto à sua placa de vídeo. Então, se eu pegar aqui para ver uma placa de vídeo aberta, para vocês, ó. Para vocês verem aqui comigo, ó. Vou botar aqui numa imagem grande. Essas coisinhas aqui ao redor são as memórias que a gente tem. Ó. Isso aqui é memória.
Essas coisinhas aqui que vocês estão vendo. Então, cada coisinha desse aqui é memória que está soldada na placa. Isso aqui pode dar problema, mas você tem como trocar, tá bom? Você vai ter isso aqui para utilizar. Beleza? Essas são as memórias aqui da nossa placa. Você vai ter as conexões de energia. Você vai ter aqui os circuitos protetores. Tá bom? E tem um vídeo sobre VRM que eu queria... Assim, eu não vou obrigar ninguém a assistir nada. É quem é interessado. Quem quer aprender essa treta de manutenção, por exemplo. Que fala sobre o circuito de proteção elétrica do processador. Ele fala sobre o VRM. É um vídeo muito... Assim, para quem gosta da área, é legal. Aí ele explica aí como ver as fases, saber qual é o mais seguro. A gente tem aqui o GDDR, que é esse tipo de memória que a gente tem. Onde é que eu vejo isso, Alex? Lá nas especificações também, ó. Vou para as especificações. Tipo de memória. 8 GB GDDR5X. X deve ser porque tem alguma coisa a mais. É Extreme, alguma coisa assim. E aí a versão anterior, né, que é a GTX 980, era 4 GB DDR5. Ele diz qual é a velocidade, ó. 10 gigabits por segundo. Não é gigabits, é gigabits. Sim, é gigabits. E o bus clock, né, que é o clock dele, o que ele faz? Tipo, ele trabalha com um clock específico, tá? Qual é o clock dela? É 1607 MHz. Mas, quando necessário, ela aumenta para 1713 MHz. Quando necessário, se exige mais, ela aumenta esse clock automaticamente. Ela faz um overclock por si só. Tá bom? Então, ela funciona dessa maneira. Bom, além das memórias, aqui grudou. Não era para grudar, não, desculpa. E aí, ó, e os fabricantes? Quais fabricantes que eu tenho para essas placas? Bom, eu tenho a AMD, que é a antiga ATI. Tá? A ATI agora virou a AMD. Ela decidiu mostrar o nome, porque sempre foi da AMD. Tá? Bom, elas fazem placas de vídeo boas pra caramba. Eu tenho a NVIDIA também, né? Que tem a linha Radeon. Não, Radeon é da AMD. Tem a linha GeForce. A AMD faz a Radeon e a NVIDIA faz GeForce. Esses dois fabricantes... Deixem a porta, gente, por favor. Esses dois fabricantes, eles fazem bastante diferença nesse setor aí. Claro, tem outros fabricantes que fazem, mas são fabricantes pequenos. Quem se consolidou no mercado e domina é a AMD e a NVIDIA. As duas são dominantes nisso aí, tá bom? Então, eu vou ter a linha Radeon. A Radeon R9. Vou botar aqui uma Pro Radeon da Vega. Aqui. Eu vou ter a linha da Radeon. Tá? RX aqui, por exemplo. R$1.050 e tal. E eu vou ter a linha GeForce. Escrevi errado, tá? Que é a NVIDIA GeForce aqui. Tá? Tem a linha RTX, que eu acho top demais. A gente vai ter aí esses tipos essas duas fabricantes que são as principais para as placas de vídeo. Beleza até então, gente? Alguém tem alguma dúvida em relação às placas de vídeo? E aí? Nenhuma? Boas. Bom, em relação às conexões de vídeo. Bom, a gente tem placas que trabalham juntas. Eu posso botar 2, 3, 4 placas trabalhando paralelamente, ou seja, as 4 processando o vídeo e trabalhando unidas. Tá? Para isso, eu vou ter umas tecnologias que são chamadas de SLI, quando eu estou falando de NVIDIA ou SLI, ou Crossfire, que é a da AMD. A AMD tem a Crossfire e a NVIDIA tem SLI. SLI. Então, esses dois fabricantes desenvolveram essas tecnologias para fazer com que suas placas trabalhem juntas. De que maneira? Assim, eu tenho 4 GeForce GTX. Essa daqui é qual, Alex? Sei lá, não consigo ler ali do lado, não. Mas são várias GeForce GTX trabalhando em conjunto. Eu tenho 4. Como é que isso pode? Essa partezinha preta aqui é um cabo chamado de cabo SLI. E esse cabo ele vai conectando aqui, né,
nas placas. E aí elas vão trabalhar em conjunto. Tá bom? Então, eu vou ter quatro placas de vídeo trabalhando juntos ao mesmo tempo. Eu posso fazer isso. Na AMD faz a mesma coisa, tá? Eu vou ter o mesmo cabinho também, um padrão diferente, que vai conectar essas placas e elas vão trabalhar em conjunto. É vantagem? Eu não acho mais. O desempenho que você ganha é muito pequeno em comparação ao custo, porque você vai ter que comprar duas placas de vídeo. Não tem isso de custar desse tipo, Davi. Todas as placas têm isso. Você só tem que comprar o cabinho e colocar lá com outra placa. Entendeu? Todas as placas top, tipo, a partir da 1050, 1080 já tem essa tecnologia já, hein? Se você comprar uma GeForce GT 210, se aquela plaquinha aqui não tem nem cooler, ela não vai ter isso aí. Mas, vamos supor que você desembolse R$1.000 para comprar uma placa de vídeo top e atual e que tem essas tecnologias. Mas não é vantagem usar, tá? Não é mais vantagem. Antigamente até que era, hoje em dia não tem vantagem nenhuma. Isso é muito caro para você ter um desempenho quase igual. Tá bom? Bom, eu vou ter conexões de vídeo, né, que vão influenciar em relação à qualidade da minha imagem, tá? Eu vou ter a VGA, vou ter a DVI e a HDMI, além da DisplayPort, tá? Que é isso, ó. Bom, a VGA, ela vai ter 15 pinos, né? São até 15 pinos aqui, não precisa ter em todos os 15. São 3 fileirinhas, elas vão transmitir cada parte da informação da imagem de maneira independente. Como assim? Uma parte transmite o verde, um vermelho e o outro azul, que é o que forma a imagem. Tá bom? Então, elas transmitem de forma independente. Tanto que se você quebrar um pino, a imagem vai, mas vai faltando uma cor, alguma coisa. Tá bom? Esse aqui é o VGA, acho que vocês sabem ler o que tem aqui embaixo. Eu tenho o DVI, tá? O DVI, ele tem uma qualidade superior do que a do VGA, né? Mas ele não é digital ainda. Não é totalmente digital. E, peraí, tô trocando. DVI com VGA. Não, ele é totalmente digital. A imagem é digital. Desculpe. Tá? Então, assim, ó. O VGA, ele é uma transmissão de maneira analógica. Tá bom? Já o DVI já começa a ser digital. Você vai ver que tem pinos diferentes. Tá bom? Se não ocorre aí no VGA. O VGA funciona de outra maneira. Então, você vai ver o padrão DVI, que são esses dois. O Dual Link e o DVI. O mais usado é DVI. Dual Link é difícil da gente achar, até por ser um padrão mais caro. Tá? A gente tem o HDMI, tá? Que ele consegue passar áudio e vídeo. O HDMI é bom pra caramba. Ele transfere áudio e vídeo ao mesmo tempo. Tá? Então você consegue transmitir áudio e vídeo com a resolução alta e digital. E tem um DisplayPort, que é o que eu estou usando nesse meu monitor aqui, né? São 20 pinos e eu consigo colocar 4 monitores em Full HD. É a porta DisplayPort. Vocês estão vendo aqui as duas portas. Muita gente confunde DisplayPort com HDMI. Isso já aconteceu comigo aqui, tá? Porque parece muito. Tá bom? Então, ó, perdeu a qualidade da imagem, mas foi assim que eu achei. Tá? Mas é o seguinte, ó. HDMI, eu consigo transmitir um padrão em 2K. Um padrão em 4K. Já na VGA, não. VGA eu consigo transmitir em HD. Né? A 60 Hz. A DVI eu consigo transmitir em 2K. 3K, eu acho. A DisplayPort eu também consigo transmitir a mesma coisa da DVI. E a outra DisplayPort, que não é a minha, também consigo transmitir na mesma frequência da DVI. Então, comparando em resoluções, o segundo padrão de HDMI que a gente tem aqui, ele transmite isso numa resolução maior. Então, vale mais a pena comprar HDMI, porque vem também com áudio. Só toma cuidado com os cabos pirata que você compra por aí. Compra cabo de qualidade. Tá? E aí a gente vai para a nossa plaquita de rede. A gente vai ter a placa de rede da gente. E para que eu faça com o meu computador se conecte na internet, eu preciso ter uma placa de rede, que também pode ser chamada de NIC, que é Network Interface Card, né? Que é o cartão de interface de rede. Tá? Bom, sobre o NIC,
Eu tenho que considerar algumas coisas. Por exemplo, ó, a Ethernet é o tipo de placa, placa Ethernet. E eu tenho a Ethernet 10/10, que transmite 10 megabits por segundo. Eu tenho a Ethernet 10/100, que ela transmite 100 megabits por segundo. E eu tenho a internet 10/100/1000, que transmite até 1 gigabit por segundo. Tá? Então, se você tem, por exemplo, internet de fibra ótica em casa, que tem 200 mega, e você usa uma placa 10/100, você só vai aproveitar 100 mega daquela conexão. Porque seu computador só consegue receber 100 mega por vez. Tá bom? Já se você tem uma 10/100/1000, você consegue aproveitar os 250 mega. Porque seu computador aguenta até 100 gigabits por segundo. Tá bom? Então, né? Isso aí é mais fácil de achar 10/100, que a gente usa para trançar do CAT5 ou CAT5E. A gente vai falar sobre essas categorias mais pra frente. Lembrando que eu sou formado em redes, e redes é a minha especialidade em relação à manutenção. Tá? Tanto manutenção quanto montagem de algumas coisas. Então, quando a gente for falar de cabo, for falar de padrão, fibra ótica, não sei o que, a gente vai trocar uma ideia legal sobre isso, já que eu gosto dessa área. Então, a 10/100 ela é muito utilizada e vai usar cabos 5, pode ser CAT4, que é um cabo barato, é aquele cabo preto e que as pessoas colocam dentro de casa, às vezes é o azulzinho também. Temos a CAT5, que pode ser um cabo, tanto faz a cor do cabo, né? Mas ela transmite algumas coisas com mais velocidade. Né? E temos a CAT5E, que é um cabo que tem mais resistência, que transmite também com menos interferência. E vamos ter o CAT6, que é o mais recente, mas que é bem mais caro. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Tá bom? Bom, eu vou ter a controladora de som do meu computador, que vai ser uma placa de som. Tá bom? Então, né? Eu tenho as placas analógicas, né? Que é esse tipo de placa que a gente tem, tá? A maioria do som que a gente tem são analógicos. Tá? Como assim? Ele vai receber o sinal digital dentro do computador e vai transformar em analógico, que é o que vem para o nosso fone de ouvido, para nossa caixa de som. Eu vou ter também a conversão analógico-digital, que é quando eu uso, por exemplo, um microfone ou algum dispositivo de gravação na placa de áudio, e eu transformo isso para informação para o meu computador ser gravado. Para gravar meu computador. Tá bom? E aí eu vou ter o DSP, né, que é o processador dessa placa. Tá bom? Eu posso ter essa placa no meu computador integrada, já on-board. Eu posso comprar uma placa de som para colocar, ou posso colocar ela. Alô, internet não cai, por favor. Ela agora apareceu aqui para mim que deu instável. Agora voltou, tá normal? Acho que tá. Bom, então voltando, ó, eu tenho o DSP que vai transformar aí, né, vai fazer essa questão de processar tudo que tem no teu computador. E o seguinte, né, eu tenho essas placas de som off-board, eu compro uma plaquinha assim. Eu tenho ela on-board, que é isso que vocês estão vendo aqui. E eu tenho essa daqui, que é a 7.1 Channel Sound, que é a USB. Eu uso bastante essa em casa, porque como eu tenho notebook para gravação de algumas coisas em microfone e tal, eu prefiro usar ela. Quem é músico, com essa plaquinha USB aqui, você consegue conectar sua guitarra, seu instrumento no computador, no notebook, numa boa. Tá bom? Então, né, a gente vai ter aqui, ó, várias entradas. O rosa é microfone, entrada mic. O azul claro é entrada de linha, para conectar aparelhos sonoros. Ou seja, aparelhos de gravação que estão indo para aí. Tá bom? Eu tenho o verde, que é a saída de linha, é onde eu conecto meu fone de ouvido, minha caixa de som. Eu tenho o speaker, que é o preto, que é para caixa de som que não tem amplificação, ou seja, só manda o sinal, não manda a amplitude, sinal, não amplifica o sinal. E o SPIDF, que são alguns tipos de aparelho externo. Nunca usei SPIDF, então não sou eu que vou falar sobre ele, porque eu nunca usei. Posso falar de algo que eu nunca usei. Tá bom? Tem também as transmissões de áudio por fibra ótica, tá? Que é uma placa de som que tem um laserzinho. Geralmente é aquele laser que fica atrás do DVD. Não sei se vocês têm DVD ainda, tá? Eu tenho um ainda. Eu tenho. Nunca assisto, nunca ligo, mas eu tenho. Que hoje em dia bota no Netflix. Tá resolvido, né? Então, eu vou ter outras placas controladoras para isso também, tá? Eu
vou ter a placa USB, que é uma placa utilizada para expandir a quantidade de USBs que eu tenho, tá? Às vezes a gente precisa de muito USB para conectar muitos periféricos nos dispositivos. Então, eu posso pegar uma placa dessa USB e colocar. Na maioria das vezes, elas usam Express X1, né? Que é o PCI Express X1, que é o menorzinho, tá vendo? Pequenininho esse aqui. Tá bom? Então, eu posso usar ela. Eu tenho aqui a placa controladora SATA. O que essa placa faz? Bom, se eu preciso conectar mais HDs ou SSDs, eu vou poder utilizar uma placa dessa daqui para aumentar a quantidade. Alex, eu utilizo isso aí no meu computador em casa normal? Não necessariamente. Em casa, você precisa de 1 ou 2 HDs no máximo. Mas se eu tenho um servidor, um computador grande, preciso de mais armazenamento, eu vou poder utilizar uma controladora dessa para fazer com que esse meu computador, esse meu mainframe ou servidor, tenha mais conexão com HDs. Então, eu posso comprar essa placa SATA aí para colocar. Tá bom? Se eu quiser utilizar isso para transferir as coisas mais rápido, eu posso, tá? Ela vai para 6 GB por segundo, gigabits por segundo. Tá? Coisa que não é, geralmente é 3,5. Então, se eu quiser, eu posso colocar essa placa para aumentar minha velocidade. Não julgo necessário, é um gasto desnecessário para somente aumentar a velocidade do seu HD. Comprar SSD que é melhor. Eu tenho as placas de captura que vão capturar as imagens que saem de alguma fonte de vídeo externa. Pode ser de outro computador, pode ser de um Xbox, um console, pode ser de um DVD. Elas vão apenas captar essa imagem da gente, tá? Essa fonte de vídeo, e vão transmitir para algum tipo de programa. Eu posso escolher, tá? Para que seja gravado. A maioria das transmissões que os streamers fazem, eles utilizam 2 computadores, sendo que um tem uma placa de captura e aí eles transmitem, né, a tela. Oh, foi mal. Transmitem a tela para a placa de captura. Então, isso pode ocorrer, você pode fazer isso se você preferir. Tá bom? Temos as placas de captura mais baratas, que é essa daqui, que é captura somente VGA. Temos as mais caras aqui, né? São placas de captura externas, elas nem ficam dentro do computador às vezes. Essa que eu estou mostrando para vocês é muito simples. Eu já usei uma que você conecta as coisas nela para capturar vídeo, tipo câmera. Por exemplo, na Universidade Federal a gente tem câmera profissional. Não é câmera de tirar foto, não. Câmera de estúdio, de filmar. E aí eu fiquei encarregado de alguns dias. De novo, vai travar? É sério? Não trava não, cara. Eu vou ter que ver o que está acontecendo. Ó, seguinte. Na hora que eu fiquei encarregado para montar aí um sistema de vídeo para a gente transmitir algumas coisas. Isso tem um tempinho já. E a gente usou uma placa dessa de captura só para câmera, para capturar o vídeo da câmera, para depois passar para o computador, para do computador a gente transmitir para a internet. Tem essa treta toda que rola. Tá. Bom, então, né? Eu tenho aí também, né, um lugar onde a gente tem que colocar essas placas. E o lugar de onde a gente conecta essas placas é chamado de barramento. Tá? Então, o barramento atual que a gente usa é o PCI Express. Tá? Eu vou ter ele na forma 1x, 2x, 8x e 16x. Tá? Que são as taxas de transferência que ele tem. Tá? O que, assim, placa USB, algumas coisas que utilizam pouco dados vão trabalhar com 1x. O restante trabalha com 2, 8 e 16. Placa de vídeo, por exemplo, trabalha com 16. São 16 vias de comunicação. Tá? Então, eu tenho o 4 também, tá? Então, aqui eu tenho o 4x, o 8x e o 16x. Vai aumentando o tamanho, vai aumentando as vias de trabalho dessa placa, desse barramento. Tá bom? Então, né, eu vou ter essas placas que trabalham com isso, mas eu vou ter também outros padrões antigos, como, por exemplo, o AGP, né, que é o Accelerated Graphics Port, que era exclusivo para gráficos. Tá? Ele não fazia outro tipo de processamento, só processava gráficos. Porém, é desvantagem você ter uma porta só para gráficos. A vantagem é você ter uma porta multiuso, você poder fazer várias coisas com ela. Se você não usar a placa de vídeo, você conectar outras coisas. Então, o que aconteceu? A GP saiu do mercado e entrou o PCI. Tá? Mas aqui eu tenho aqui as fotos. Ó. Desculpem a qualidade também, que é difícil achar foto desse negócio.
Então, ó, o PCI Express, que é o que a gente usa, e o AGP, tá vendo? Eles são diferentes. O AGP é menorzinho. E a plaquinha de conexão do AGP é diferente da plaquinha de conexão do PCI. Tá? Ela é bem diferente. Tá bom? Isso é para você não se confundir na hora de instalar alguma coisa se estiver lá no conectar errado. Não vai encaixar. Mas é bom tomar cuidado para não conectar errado. Tá bom? Então é isso aí. Né? Eu posso conectar isso aí facilmente. É fácil conectar isso no computador. Basta simplesmente encaixar os contatos aqui, ó, e pressionar, crack. Igual eu mostrei na outra aula para vocês. Encaixa nos contatos e empurra. Pronto. Ela vai travar, vai ficar presa. E aí o que é que você faz? Você vai prender isso atrás do computador. Vem um parafusinho e você parafusa isso aí. Para que isso fique preso, não solte. Senão dá BO depois. Tá bom? Então você tem que se ligar nessas questões aí. Beleza? Tranquilo, gente? De buenas? Bom, então, isso é tudo, pessoal. Essa foi nossa aula sobre placas controladoras, placas de expansão. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida para a gente tirar aqui. E aí? Eu vou tirar o fone rapidinho, só para eu coisar, porque assim, ó, não sei se vocês sabem, mas quando tá muito silêncio, tá tudo silêncio, a gente perde o incentivo. A gente fica desnorteado, desorientado. Então, para mim, como eu tô com esse fone, ele abafa tudo, eu fico meio surdo. Então, eu começo a ficar meio zonzo. Se não estiver tocando música, claro. Então, ninguém tem dúvida, né? Bem, ó, o seguinte, o que a gente vai fazer agora? A vossa chamada, tá bom? Eu quero fazer a chamada com vocês. E aí a gente vai falar também sobre as atividades que a gente vai fazer hoje. Foi mal. Deu pra vocês verem que meus dentes estão limpinhos, né? Então, deixa eu pegar aqui o módulo para mostrar para vocês o módulo de vocês. Para. Ó, seguinte, ó. Na aula que vem, eu quero que vocês me pesquisem uma coisa para a gente tratar na próxima aula, tá? Eu quero que vocês pesquisem para mim o que é boot. Tá? Quero que vocês descubram para mim o que é boot. Que a gente já vai começar a parte de formatação, limpeza, instalação do Windows, instalação de Linux. Já estamos chegando lá, hein? Então, na próxima aula, a gente já começa a falar sobre isso. Tá bom? Então, a gente vai falar sobre o que é boot. E aí, gente, o boneco que fica lá no Free Fire do jogo não é boot, é bot. Boot é quando tem 2 O. Por favor. Não vamos falar boot, é bot. Tá bom? E aí é o seguinte, ó. Eu tenho como descobrir algumas coisas aqui, eu esqueci de falar para vocês, tá? Cada equipamento desse, cada placa dessa, tem um número que é próprio dela, que é o chamado endereço MAC. Tá bom? Como é que eu posso descobrir o endereço MAC? Bom, na placa de rede, por exemplo, fica gravado nela, mas eu posso vir aqui em alterar a configuração de adaptador e vir aqui em propriedades. E eu posso procurar aqui o endereço MAC dele, que eu não lembro mais onde é que fica. Se eu disser para vocês que eu não lembro onde é que fica o meu endereço MAC. Legal, Alex, esqueceu como é que faz. Aqui. Endereço. Deixa eu ver se eu acho o MAC dela aqui. Não aparece. Rapidinho. Avançando o hash e tal, numerador. Legal. Peraí. Eu sou desses igual vocês aqui. Tá? Só tentar aqui para vocês não perderem tempo. O pessoal da gravação também não perder muito. Legal que eu esqueci de mostrar para o pessoal da gravação como é que acha o endereço MAC. Pessoal da gravação. CMD, você vai abrir.
Depois você vai digitar ipconfig/all. Ele vai mostrar aqui para você o endereço MAC, endereço físico. Vai ter o endereço físico da sua placa. Minha placa é Gigabit Ethernet, ou seja, aqui transmite até 1000 gigabits por segundo. Então, se tiver 500 MB de internet, ele vai conseguir pegar os 500 MB numa boa. Bom? Então é o seguinte, ó. O que a gente vai ter aqui hoje, ó? O que a gente vai ter aqui hoje? A gente vai fazer uma pesquisa sobre o que é post views e post. Monte os computadores adequados para as atividades abaixo. Precisamos montar computadores para as atividades abaixo. Né? Escritório de advocacia. Não sei botar essa advocacia. Desenvolvimento de jogos. Eu quero que vocês digam qual computador que eu posso utilizar para essas atividades aí embaixo. Tá? Processamento da empresa. São 5 computadores diferentes que eu quero. Vocês montam. Eu quero que vocês digam o que vocês colocariam. Peça, quanto que ficaria. Tá? Idade de empresa e eu vou colocar mais um aqui. Ó. Vocês vão me dizer aí, ó, qual o computador que vocês montariam e quanto é que fica. Faz um documento Google, uma planilha e me manda. Isso aqui também é documento Google. Tá? Anexa aí. Prazo para vocês é até segunda-feira, meia-noite. Tá bom? Então, esse é o seu prazo para vocês, a aula 7, atividade 7. Tá bom? Vamos para a nossa chamadinha. Chama! Hoje é dia 31 de julho. Vamos nessa, último dia desse mês. Falta pouquinho. Chama! Edivaldo Cleiton Haas tá fazendo a galera debochar legal. Ao som do cabelo do gelo. Olha a pedra. Bruna de Oliveira tá aí? Tô. Salve, Bruna. Kaique Gabriel tá aí? Não tá, não. Davi Santiago tá aí, que eu já vi falando no chat. Cadê Fabi? Fabi tá aí hoje? Presente hoje. Valeu, Fabi. Tamo junto. Guilherme Mota. Não tá, não. Isley tá aí? Salve, Isley. Israel tá aí, Israel? Lívia Maria. Alô, Lívia. Presente. Salve, Lívia. É isso aí, hein? Ludmila. Cadê Lud? Salve, Eu. Lud. É isso aí, meu irmão. Vamos lá. Luiz Henrique tá aí? Luiz Henrique. Valeu. Luiz Henrique Nascimento tá aí. Maiane, tá aí? Valeu, Maiane. Tamo junto, hein? Miguel Ângelo. Maísa não tá, né? Miguel Ângelo, ele assiste em casa. Nicole Neri. Bom, Nicole, eu já tô sabendo que ela tá tendo aula nesse horário. Se você tiver aula no horário da aula, você tem que ver com a escola alguma coisa para justificar para mim e aí a gente resolve, tá bom? Então, qualquer pessoa que tiver tendo essa questão da aula pela manhã, me avisa, vê com a escola aí, tenta emitir alguma coisa, pede para eles mostrarem o quadro de horários e aí a gente resolve. Tá bom? Nilmara não está. Kessia tá aí? Cadê Kel? Tá aí hoje não? Alô, Kessia? Valeu! Railan. Ricardo. Ricardo tá aí. Salve, Ricardo, meu irmão. Oi. Ricardo, o menino que acha que eu sou técnico de computador e que eu monto computador o tempo todo. Leva a mão não, Ricardo. Eu tô aqui pra zoar com todo mundo. Valeu, valeu.
Depois eu tento ver o que é aquilo lá que você falou, que eu não sei o que é não, tá ligado? O meu nunca aconteceu. É consultoria. Valeu. Olha o seguinte, ó. O cara tá aí, Ronald assiste de casa. Ticiane, alô Tici. Valeu, Ticiane. Fábio Oliveira. Falou, Fábio. Gabriela Santos Torres está aí? Tá aí. Salve, Gabriela. Guilherme Emanuel. Salve, Gui. Quando é que a gente vai voltar aqui esse negócio para jogar um Frost Free junto? José Carlos. Cadê José Carlos? O menino apaixonado por caminhoneiros. É isso aí. Então, ó, chamada feita. Vocês estão liberados. Agora vocês vão relaxar, descansar. Tenham um ótimo final de semana, tá bom? Qualquer coisa, pode colar no WhatsApp, desde que não seja de 2 horas da manhã e que não seja no domingo. Aí é questão de domingo, né, velho? Domingo é dia de dormir. Vocês vão mandar mensagem no domingo ou tá dormindo. Então, é isso aí, tá, gente? Muitíssimo obrigado. Tenham um ótimo dia, um ótimo final de semana. Pode cola lá, tá bom? Então, é nóis. Valeu e...